vamos ler a partir do versículo 19. 1 Reis 19 a 19. Você que achou, coloque a palavra do Senhor no seu coração. E nós vamos agora pedir que o Senhor venha falar no nosso coração através da palavra. Amém? Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Fala, Senhor. Te consagro atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila ao meu coração. É tua minha vida. Sim, meu Deus, nós estamos aqui neste momento, ó Pai, e o nosso desejo é que todas as vozes ao nosso redor venham a ser silenciadas, que o nosso pensamento, que o nosso coração venha estar, meu Deus, 100% aqui agora, ó Pai, dedicado a ouvir a Tua palavra, a aprender mais de Ti, a entender aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, falar aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra seja o nosso sustento, o nosso alimento, a base, Senhor Jesus, daquilo que nós precisaremos aprender para viver a Tua vontade e as Tuas promessas. Que o Senhor fale fortemente aos nossos corações, repreenda, Senhor Jesus, qualquer impedimento que queiramos limitar aqui, que a minha vida, Senhor, seja um instrumento para a Tua voz, para que ela venha, meu Deus, a falar aos corações dos Teus filhos que aqui estão. Eu te peço que o Senhor lance por terra toda a escama dos olhos, cera dos ouvidos, que nós venhamos a estar aqui, Senhor, prontos para te ouvir e aprender com a Tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Bom, a palavra de hoje, ela é uma palavra muito forte e nós vamos falar talvez sobre a história de um dos profetas mais famosos da Bíblia, né? Que é a história do profeta Eliseu. Eu já li essa passagem, né, algumas vezes, e na verdade o Senhor mudou a minha pregação hoje. E Deus quis que essa palavra fosse a mensagem do dia. E é sempre importante que a gente tenha no nosso coração a sensibilidade, né? Para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque sempre que nós estamos falando em nome de Deus, é importante que a palavra de Deus seja dita. Não a vontade do homem, não aquilo que nós queremos falar, não aquilo que é a intenção do nosso coração, porque no final das contas, Deus sabe exatamente o que nós precisamos como porção do nosso alimento hoje. Então que a gente possa abrir o nosso coração para que Ele possa falar através dessa palavra, amém? E aí, o Senhor estava falando comigo hoje, na verdade eu tinha tirado uma outra palavra, era outro tema, e aí, desde manhã, na verdade, eu já estava assim, percebendo, né, uma direção do Senhor para que a palavra fosse mudada. E quando eu li, né, essa passagem hoje, o Senhor esclareceu muito rapidamente a mensagem. E eu quero que a gente pense, né, na vida desse homem, que antes de se tornar o grande homem de Deus que ele foi, né, Eliseu, ele tinha uma história. Ele tinha ali a sua própria vida. Ele não era ali alguém que caminhava desde o nascimento ao lado de Elias. Não.
Elias, né, que foi ali o seu mestre, que foi ali o seu professor em tudo que ele precisou ali aprender antes de ser ali o profeta sucessor de Elias. Eles não caminhavam juntos. Essa história, ela teve ali o encontro deles, desses dois homens, quando, depois de descer ali, né, do monte, aonde Deus fala, né, com Elias, Deus encoraja Elias para que ele faça, né, ali a unção de Eliseu. Deus mostra ali que Eliseu seria a pessoa escolhida para ser ali o seu moço e ali dar seguimento, né, como profeta. E aí, olha como essa história é forte. Vamos ler aqui no capítulo 19, versículo 19. Fala assim, ó. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. E haviam 12 parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. E Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre ele a sua capa. E sobre os seus ombros, lançou sobre os ombros dele e seguiu a caminhar. Então, aqui, esse primeiro versículo mostra que esse é o primeiro encontro ali de Elias e Eliseu, né? E que Eliseu tinha a sua própria vida. E Eliseu não era de uma família de sacerdotes ou de uma família, né, de uma tribo ali de pessoas que trabalhavam com o serviço do templo e desse tipo de aprendizagem que muitas pessoas tinham na sua linhagem. Não era o caso de Eliseu. Eliseu ali era de uma família do campo, era de uma família ali que trabalhava com agricultura e ele estava exatamente ali vivendo a sua vida e fazendo as suas tarefas comuns. Ele ali tinha os bois, né, que estavam ali no arado com ele, trabalhando, né, ele estava arando os bois, e a Bíblia fala que ele tinha ali 12 juntas de bois, né, cada junta representava 2 bois, e esse arado aqui, né, esse trabalho no arado, ele era feito em duplas ali de bois, onde existia uma aparelhagem ali atrás dos bois, onde se colocava uma ferramenta ali, às vezes era como se fosse uma talhadeira, ou às vezes como se fosse uma pá, para que o exercício do boi ali puxando fizesse os buracos que eram necessários na terra. Era um trabalho pesado, então o homem não conseguia fazer sozinho, mas o agricultor sempre cuidava das terras ali com a ajuda daqueles bois. E a gente vê que com esses poucos detalhes que a história mostra, a gente já consegue montar ali um cenário para a vida desse homem, né? Para a vida de Eliseu. Homem, sem chamado, sem milagres, sem toda a história extraordinária que acontece na vida dele a partir dessa história que nós estamos lendo aqui. Então ele já tinha a sua própria vida, ele já tinha ali a sua própria vocação, porque naquela época era muito comum que os pais passassem ali os seus trabalhos, as suas terras, as suas posses para os filhos, então os filhos muito provavelmente iriam seguir as mesmas profissões. E a família de Eliseu não era uma família pobre. Se você olhar só para esse primeiro versículo, você já consegue construir ali um terreno para aquele homem. Ele era um homem que tinha ali terras, que tinha ali bens, que tinha ali gado. Gado é uma coisa muito cara. Não só agora, mas lá naquela época também. Então ali, só naquela situação, ele já tinha ali 24 bois trabalhando na sua terra. Se você analisar, né, a vida de Eliseu, ela não era uma vida simples. Ele tinha ali muitos bens, ele tinha terras, ele tinha riquezas, e muito provavelmente a sua família era uma das famílias mais ricas daquela região. Porque não era comum que fosse da posse de uma pessoa só aquela quantidade de bois, por exemplo. Mas era naquele momento que ele tem o seu encontro com Elias. E Elias desce do monte, encontra Eliseu ali trabalhando. E enquanto ele está trabalhando, esse encontro ele é muito diferente, né, dos chamados normais que Deus ele dá a tantos outros homens que a gente vê na Bíblia. Porque a experiência de Eliseu não foi diretamente com o próprio Deus, foi com o profeta. E quando Elias passa pelo caminho de Eliseu, ele não diz nenhuma palavra. O que ele faz é tomar a sua capa, que ali, né, sobre o profeta representava a sua autoridade. Ele lança a própria capa dele sobre Eliseu e continua caminhando. Nenhuma palavra, nenhum convite, nenhum chamado, mas Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Eliseu entendia que aquela capa tinha uma representação ali, que representava o próprio ministério, né, a própria autoridade de Elias,
uma nova vida, né? Para uma nova fase da sua vida, onde talvez tudo aquilo que ele estava construindo ali, com as suas terras, com a sua família, com as suas posses, já não seriam mais a prioridade da vida dele. E aí olha como Eliseu se comporta. Depois de receber ali, né, a capa sobre os ombros, fala que Elias continuou a caminhar. Aí no 20 fala assim, ó: Eliseu deixou ali os seus bois e foi atrás de Elias, dizendo: primeiro me deixe dar um beijo e me despedir de meu pai e minha mãe, e então lhe seguirei. Então Elias respondeu: pode voltar, mas lembre-se do que eu te fiz. Então a gente percebe aqui que ele teve ali quase que uma fração de segundos para entender o que estava acontecendo, para reagir e responder de alguma forma a uma situação que poderia mudar a vida dele definitivamente. E Eliseu, ele prontamente, né, depois de entender que aquilo era um convite, era um chamado, né, do próprio Deus através de Elias, dando a ele ali uma missão, ele perde ali alguns minutos, né? Ele vai na direção de Elias, que não parou para conversar, ou para explicar, ou para discutir, ou para fazer alguma proposta, não teve essa conversa. Depois de receber a capa, ele vai até Elias, pede ali só um tempo para que ele possa se despedir da sua família, e quando Elias responde, o que ele diz? Ele diz: vai e volte. Vai, mas lembre-se do que eu te fiz. Porque na verdade ele nem tinha dito nada. Então ele não tinha que lembrar de nenhuma palavra. Mas ele precisava se lembrar que naquele momento, se ele fizesse ali a escolha certa, esse seria um marco na sua vida para sempre. E o comportamento, né, de Eliseu, daqui para frente, mostra como ele era a pessoa que Deus escolheu mesmo por causa do seu coração. Porque, como eu falei para vocês, né, no começo, se a gente for pensar no contexto, né, no que está em volta ali, era toda uma vida construída que ele iria abrir mão naquele exato momento para viver algo novo e algo que ele não fazia ideia do que seria. Ele nunca tinha caminhado com o profeta, ele não sabia o que o profeta fazia, ele não sabia o que um discípulo de um profeta deveria fazer, ele era totalmente inexperiente. Mas ele ali se abriu para o novo de Deus e para que a vida dele não tivesse ali só uma ocupação nas suas mãos, mas para que ele pudesse se dedicar ao verdadeiro propósito para o qual ele tinha nascido. Eu creio muito que o Senhor já havia escolhido Eliseu mesmo antes dele nascer, porque ainda que ele não fizesse parte ali do grupo de aprendizes de profeta, o Senhor, lá no ambiente onde ele foi nascido e criado, já estava construindo nele aquilo que ele precisaria levar como homem, como um caráter dentro dele, para que a vontade do Senhor fosse realizada. E a gente começa pelo seu bom coração, que não estava apegado e preso naquilo que ele tinha como garantia material, financeira. Porque a partir desse momento aqui, ao receber a capa, ele só tinha uma capa e um sonho. Ele não tinha mais ali nenhuma outra garantia de como seria a sua vida dali por diante. Então, aceitar caminhar ao lado de Elias iria retirar das mãos de Eliseu todas as certezas e todas as seguranças que ele carregava consigo. Então, financeiramente, ele já era bem-sucedido. A partir daquele momento, ele passaria a ter nada. Ele já tinha ali a sua família, ele já tinha ali as posses da família, ele já tinha ali um ambiente onde ele conhecia, onde ele já estava familiarizado. Se ele tivesse que fazer ali novas viagens, tudo seria novo, tudo seria diferente. E nada daquilo que fez ele ser seguro, ele ser bem abastecido até a sua vida, serviria mais para viver aquela vida nova. Para viver ali sendo alguém que iria recomeçar a vida. Recomeçar literalmente, aprendendo a fazer cada uma das suas funções. E você não vê Eliseu hesitar por nenhum momento. Ele pede para se despedir da sua família. E talvez isso te lembre alguma história. Mas antes da gente continuar e sair daqui, né, eu quero ler o próximo versículo para a gente ver qual é o comportamento de Eliseu quando ele volta. Porque Elias diz que ele pode voltar, que ele pode ir, se despedir da sua família, mas que ele deve se lembrar do que ele tinha feito. E aí ele vai.
E aí lá no 21 fala assim, Eliseu voltou para a sua parelha de bois. E o que ele fez? Os matou. E usou a madeira do arado para levantar fogo. E assou a carne de todos os bois. E distribuiu a carne para o povo da cidade. E todos comeram. E então partiu como o aprendiz de Elias. Olha só o que Eliseu fez com tudo aquilo que ele tinha. A partir do momento que ele disse sim para o novo que Deus tinha para ele, tudo que ali garantia a ele posse, riqueza, estabilidade, foi o que ele usou para pôr um ponto final naquela vida. Porque aquela vida, a partir do momento que o Senhor o chamou, já não seria uma vida que ele caberia mais. Então a gente não vê aqui na história o coração de Eliseu preso de pensar assim: ai meu Deus, o que vai ser de mim longe dos meus pais? Ou como eu vou me desprender dessas riquezas que são a minha segurança? Não existe nenhum vacilo no pensamento de Eliseu. Ou ele vai, ele conversa com o profeta, ele volta e ele rapidamente encerra aquele ciclo da vida dele, para que ele pudesse ali viver a sua vida com Elias dali para frente, sem que nada dessas coisas que faziam parte de quem ele era pudessem atrapalhar o caminho. Queimar os bois, matar os bois, queimar as carroças, foi ali o ato, de fazer uma celebração com as pessoas da cidade, porque ele distribui ali aquela carne, ele faz ali aquele banquete. Muito provavelmente é neste banquete que ele se despede da sua família, e a partir daquele momento, aquele lugar não pertence mais a Eliseu. E são tantas camadas, para a gente falar sobre isso, porque com todas as vezes que o Senhor ele nos chama, a nossa vida ela passa a ter um significado e um propósito daquilo que a nossa vida física, daquilo que a nossa estabilidade não tem o poder de nos comprar. Não importa quão bem a sua vida seja, não importa quanto sucesso talvez você tenha conquistado na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que você faz, a partir do momento que nós encontramos o Senhor, isso precisa ser um marco da nossa vida, de que aquilo que nós fazíamos agora deixa de ser o mais importante, porque passa a ser mais importante aquilo que Deus vai nos transformar, aquilo que Deus vai fazer com que a gente possa viver. E aqui a gente vê que um homem, mesmo com tantas boas condições que era Eliseu, ele não pensou, ele não titubeou nos pensamentos nem por um minuto, no momento em que o Senhor o chamou. E quantas vezes nós, humanamente falando, precisamos doutrinar a nossa carne para isso, para viver um novo tempo de Deus, para se lançar dando passos de fé que o Senhor espera de nós, tendo que abrir mão daquilo que é velho, daquilo que fazia parte da nossa vida que não vai fazer mais daqui para frente. E é um desafio, ter que levar a nossa carne a entender que maior é o Espírito que está em nós, que maior é a promessa que o Senhor tem para nos fazer viver do que aquilo que talvez era uma segurança fisicamente falando para nós. Quantas vezes a gente, para seguir a vontade de Deus, precisa fazer coisas que aos olhos do mundo não seria o correto a ser feito, não seria o justo, ou não seria o mais vantajoso? Quantas pessoas no mundo vendem a sua própria alma para poder conquistar coisas terrenas? Dinheiro, poder, influência, aprovação das pessoas. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que tem o poder de moldar e transformar o nosso caráter, a gente aprende que o Senhor está atento aos corações que são como o de Eliseu. Corações que não são apegados àquilo que pode trazer segurança, ou status, ou orgulho aos olhos dos homens. Mas se você tiver só uma capa e uma promessa, mais vale você permanecer nisso do que qualquer coisa que o diabo queira fazer brilhar aos seus olhos. O Senhor transformou Eliseu de um simples lavrador a um profeta que fez o dobro daquilo que o seu mestre tinha feito. Porque quando ele pede lá, a gente sabe, talvez essa seja uma das fases, um dos pontos ali mais marcantes da história de Eliseu. O momento em que ele pede a porção dobrada do espírito de Elias.
Mas antes de ser aquele homem que tem aquela ousadia na fé, que tem aquela intrepidez ali de se lançar e de querer fazer mais do que os seus olhos viram, ele teve que ser essa pessoa aqui. O coração de Eliseu precisou estar com o espaço aberto para receber a porção dobrada que o Espírito de Deus daria. E se ele não tivesse talvez matado os bois e queimado as carroças, a sua vida passada, a sua vida antiga, a sua vida que não te pertencia mais, roubaria muito espaço no coração dele, a ponto de não haver espaço para o que Deus iria derramar lá na frente. Então nós precisamos aprender com isso, sabe? Porque caminhar com o Senhor vai nos levar a caminhos onde nós vamos precisar fazer renúncias. Mas a gente não pode deixar que nada nos impeça de enxergar o real valor daquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. O que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor. Nós não somos capazes nem sequer de imaginar. Mas se não há espaço para que Deus derrame aquilo que Ele pode em você, então você precisa analisar quais são os bois que você precisa matar, quais são as carroças que você precisa queimar, e como você pode fazer isso com alegria no seu coração. Você pode fazer isso com alegria no seu coração se você tiver dentro de você a fé de que o que o Senhor tem preparado é muito melhor e muito maior do que isso. Então vale a pena deixar, então vale a pena renunciar, então não vai ser doloroso demais abrir mão daquilo que estava limitando o que o Senhor é capaz de fazer na sua vida, meu amado. Eliseu só tinha espaço no seu coração disponível para receber a unção dobrada do Espírito de Elias, porque os bois e as carroças já não faziam mais parte da sua vida há muito tempo. Ele estava ali quase que recomeçando a sua vida do zero. E a capa e a promessa de Deus sustentaram ele para que ele pudesse aprender e crescer até se tornar o grande profeta que o Senhor o fez ser. É nisso que nós precisamos acreditar. Todas as vezes que o Senhor ele nos faz promessas, o diabo se levanta. E o diabo não se levanta apenas para querer bloquear que essas promessas elas se tornem a sua realidade. O diabo se levanta para que você acredite que aquilo que ele tem preparado para você pode se comparar àquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. A visão que nós temos diante das escolhas que nós precisamos tomar na nossa vida, elas podem dizer muito sobre nós, sabe? Por isso que talvez o Senhor chamou a minha atenção a respeito da intenção do coração de Eliseu nessa palavra. Porque ele não foi a pessoa que fez o que ele precisava fazer com dor no coração, com tristeza, com raiva, com angústia, com questionamento. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, imediatamente ele foi a pessoa que preparou aquele banquete. Então a gente vê que o coração dele não estava preso pelo que ele tinha de abrir mão, porque ele já tinha entendido. Sabe que enquanto eu lia essa história, eu fiquei me refletindo em como Jesus também passou por essa mesma situação com uma pessoa que era o jovem rico. Você lembra da história? Eu quero ler só o versículo final aqui para vocês. Você pode ler na sua casa se você quiser. A história do jovem rico, ela está em Lucas 18. E Jesus diz para ele, né? Ele chega a Jesus para perguntar: o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde assim, que lá no versículo 20, Lucas 18, 20, você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E então o jovem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E então Jesus respondeu: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá tesouros nos céus. Depois volte e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou o seu coração muito triste, pois era muito rico. Olha a diferença aqui do coração deste jovem.
Esse jovem que teve ali quase que a mesma experiência de Eliseu, a oportunidade de se tornar um discípulo do Filho de Deus na terra. Olha só o privilégio que esse jovem teria. E mesmo já sendo criado desde a juventude, segundo as Escrituras, mesmo sabendo todos os mandamentos, Jesus, que sonda os corações, olhou para ele e disse o quê? Ainda te falta algo. Porque Jesus percebeu que no coração dele ainda existia uma resistência em relação às riquezas. E quando Jesus manda ele fazer exatamente o contrário do que o seu coração gostaria, aí ele mostra o que ele é de verdade. E o que ele é de verdade é uma pessoa incapaz de fazer as renúncias que o discípulo de Jesus precisaria fazer. Então ele não poderia ser um discípulo. Entenda que Jesus não disse não para ele. Pelo contrário, Jesus disse: vá, venda o que você tem, dê aos pobres, volte e me siga. Exatamente o que Eliseu foi fazer. Porque Elias disse para ele: vai e volte, se lembre do que eu te fiz. Ele tinha recebido ali só uma capa. Mas para quem tinha entendido o chamado de Deus no seu coração, nada precisava mais ser dito. E olha a diferença no coração desse jovem. Alguém que, quando ouviu o que precisava fazer e qual era a proporção do que ele deveria renunciar, o seu coração ficou muito triste, porque ele tinha muita riqueza. E por ter muitas riquezas, aos olhos humanos, ele abriu mão de toda a riqueza dos céus que o Senhor Jesus prometeu para ele. Porque Jesus fala exatamente isso. Jesus fala assim, quando Jesus responde para ele, né? Ele fala assim, dê dinheiro aos pobres e você terá tesouros nos céus. Depois venha e siga-me. Ele literalmente trocou a riqueza eterna pela riqueza terrena, por causa que o seu coração estava nos seus bens materiais. E talvez você seja uma pessoa que não é avarenta, e você pensa: não, essa palavra não me cabe, porque se Deus pedisse para eu abrir mão de qualquer bem financeiro, meu coração abriria, e meu coração não está nos bens materiais que eu tenho. Eu não sou apegado às bênçãos, eu estou com o meu coração apegado ao abençoador. Mas lembra que Jesus, quando respondeu a esse moço, que era um jovem, Jesus não falou diretamente a respeito do problema dele. Jesus disse o quê? Algo ainda te falta. E a gente precisa olhar para o nosso coração e pensar: ainda falta algo no nosso coração que nós precisamos desprender 100%, que nós precisamos renunciar de alguma forma, que nós precisamos retirar do altar, que é o lugar de Deus no nosso coração, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E tudo aquilo que você coloca à frente de Deus no seu coração se torna o seu Deus. No caso deste homem aqui, era a riqueza. Mas quantas pessoas trocam a Deus por muitas outras coisas? Talvez você troque a Deus pela posição que você deseja ter no seu trabalho, e você decide fazer esse crescimento pelos meios errados. Talvez você troque a Deus pela influência de estar numa roda de amigos que o Senhor já disse que você não pertence mais, você insiste em estar ali. Talvez o algo que ainda te falta é você compreender que nada que você pode alcançar com bens materiais deste mundo podem se comparar à riqueza celestial que o Senhor pode te dar. O que é que falta no seu coração? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque tudo aquilo que você não é capaz de renunciar é aquilo que vai te dominar. Tudo aquilo que nós não somos capazes de lançar fora do nosso coração, uma hora vai tomar o lugar de Deus. E a gente fala tanto sobre idolatria da parte física, e nós aprendemos a não nos prostrar diante das imagens. Mas a gente precisa aprender a quebrar os ídolos que o nosso coração produz, para que o Senhor continue sendo o primeiro no nosso coração. Porque quando a gente entende o que o Senhor tem para a nossa vida, se o Senhor lançar sobre você a capa dele, ele nem precisa dizer mais nada. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe aonde você precisa ir, e quais são os bois que você precisa matar, e as carroças que você precisa queimar, para que você não tenha mais planos B na sua vida. Não, eu vou servir a Deus, eu vou me entregar para Jesus, eu vou seguir os caminhos dele, eu tenho lá as minhas carroças, os meus bois, a minha vida segura. Essa dualidade não cabe se você quiser viver o plano de Deus completo na sua vida.
essa possibilidade de ter uma outra vida que não seja a vida que Deus tem para você, não cabe se você quiser ser um verdadeiro discípulo. Por isso Jesus disse a esse homem: ainda algo te falta, porque a segurança dele não estava em quem ele era em Cristo, a segurança dele estava no dinheiro que ele tinha nas mãos. E quando nós nos entregamos ao Senhor, a gente precisa permitir que o Senhor nos afirme a nossa identidade nele. Quem você é se você não tiver mais as suas posses? Quem você é se você não tiver mais a sua família? Quem você é se você não tiver mais acesso ao seu dinheiro? Quem você é se você não tiver mais a aprovação das pessoas? Essas perguntas vão dizer quem reina no nosso coração. Porque o Senhor não nos ama por aquilo que nós podemos conquistar. O Senhor nos ama por quem nós somos. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é santo. E nos convida à santidade. Porque quando o Senhor diz isso, Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. A nossa santidade, a nossa identidade está em Cristo. Não em nenhuma segurança que a nossa vida física possa tentar nos oferecer. E se o diabo estava fazendo você acreditar nisso, meu amado, é um engano. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa ter a nossa validação nele. Não importa a opinião das pessoas, não importa quem você estava querendo agradar, de quem você estava precisando da aprovação. O Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que a aprovação que a gente precisa na nossa vida é a aprovação do Senhor. Porque se o Senhor nos aprovar, mesmo que seja contra a maré, mesmo que servir a Deus seja como nadar contra a maré, maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. O coração de Eliseu foi transformado no momento em que ele teve aquela oportunidade. E nós precisamos abraçar as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos transformados. Porque senão a gente fica naquela negociação que é quase que interminável dentro do nosso coração de: não, é verdade, o Senhor falou comigo hoje que eu preciso renunciar, o que eu preciso trocar no meu coração, o que já não serve mais para a minha vida, o que eu tenho que queimar, o que eu tenho que destruir para eu não voltar atrás. Mas eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã porque eu tenho tempo. Meu amado, o tempo é hoje, o tempo é já. Quanto mais tempo preso a coisas que não vão construir para você a promessa que o Senhor quer realizar na sua vida, menos tempo você vai ter para desfrutar de fato do que o Senhor deseja te dar. Então, quando a gente pensar em adiar as decisões que a gente tem que tomar, quando a gente pensar em colocar para amanhã as decisões que o Senhor quer colocar como ponto final hoje, que a gente venha pensar como Eliseu. Eliseu não tinha mais nada, ele só tinha ali um gesto que foi um ato profético que transformou o futuro dele para sempre. Nós estamos falando aqui de um homem que começou bem e terminou melhor do que começou. E olha que isso é difícil de acontecer na Bíblia. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Porque com o passar do tempo vão corrompendo os seus princípios no seu coração. Quem lembra da história de Naamã? O profeta Eliseu foi quem foi o instrumento de Deus para que a vida de Naamã fosse curada da lepra. Vocês se lembram por que o moço de Eliseu, Geazi, foi contaminado pela lepra? Porque os olhos dele foram atraídos pela riqueza que Naamã podia oferecer. Qual riqueza poderia alcançar o coração de um homem que tinha queimado tudo? Não era o dinheiro que ia comprar o coração de Eliseu, porque essa escolha ele já tinha feito lá atrás. A escolha que Geazi precisou receber a lepra para aprender como moço ali de Eliseu, Eliseu já tinha feito lá na sua mocidade. Quando ele era o moço, ele determinou que a riqueza não teria o seu coração. Então queimou as carroças, matou os bois e lançou por terra tudo aquilo que financeiramente talvez poderia roubar o lugar de Deus no coração dele. Então não era o dinheiro de Naamã que iria corrompê-lo, não era a influência dos reis, dos generais, das pessoas com quem ele tinha ali acesso que iriam fazê-lo trocar as promessas de Deus, porque o que ele precisava fazer, ele já tinha feito. A gente precisa aprender com isso, sabe? Para que o Senhor possa construir na nossa vida as promessas, as realizações que Ele pode fazer sobre
estrutura, a base forte de quem constrói a sua casa sobre a rocha. O Senhor, Ele é a pedra angular da nossa vida. Então, sobre Ele, nós vamos edificar pedra sobre pedra de tudo aquilo que nós queremos construir e que o diabo não tem o poder de tocar, de derrubar, de destruir. Mas para que isso aconteça, a pedra angular é a que vem primeiro. Jesus não pode ser a rocha, o fundamento, a base da sua vida, se Ele não for o primeiro. Se você quiser inverter a ordem e colocar todas as suas prioridades antes que o seu relacionamento com Deus, isso não vai funcionar. E talvez Eliseu pudesse pensar em desistir quando ficasse difícil. Quando ele percebesse que aquela nova vida iria dar a ele muito trabalho, muita responsabilidade. Mas para não ter possibilidade de voltar ao passado, tudo já estava destruído, tudo já havia sido queimado. Com alegria no coração de fazer a escolha certa. Esse era o caráter de Eliseu. E a gente sempre pensa, né? Como ele foi um profeta, como ele foi um grande homem de Deus. E todas as vezes que você pensar nisso, eu quero que você se lembre que na Bíblia, as histórias, né, que a gente aprende, a vida das pessoas que a gente estuda, como a do profeta Eliseu, por exemplo, elas vão, do começo ao final, a história dessa pessoa, ela vai dizer se ela foi fiel a Deus até o final, qual foi o nível de profundidade do relacionamento dessa pessoa com Deus. São tantos os exemplos. A minha última pregação eu falei sobre Salomão, falei sobre João Batista, no último culto a Verônica falou sobre o coração de Davi. São tantos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que tiveram histórias diferentes, mas tiveram a oportunidade de ter experiências com o mesmo Deus. E o que mandou no final da história dessas pessoas? O nível de intimidade que elas tinham com o Senhor. Talvez o Senhor esteja aqui mostrando para nós essa palavra, que Ele quer nos levar a novos níveis de dependência dEle. O Senhor não quer mais que você dependa da força das suas próprias mãos. O Senhor quer que você dependa dEle. O Senhor não quer mais que você dependa das condições de crise do mundo. O Senhor quer que você dependa dEle. O Senhor quer que você seja chamado de homem e mulher de Deus pelo quanto Deus tem de você. Você pode se considerar um homem ou uma mulher de Deus? Se a sua resposta for sim, pense o quanto Deus tem de você. Porque se não for tudo, não basta. Quanto mais homens e mulheres de Deus nós queremos ser, mais nós temos que pensar no quanto Deus tem da gente. Porque entregar a nossa vida a Deus é dar passos de renúncia todos os dias. Renúncias para os prazeres da carne, renúncias para coisas que a gente considera aos nossos olhos certas ou vantajosas, e em tudo fazer prevalecer a vontade do Senhor. Isso é ser homem e mulher de Deus. Quando você fechar os seus olhos aqui hoje para orar, conversa com o Senhor e fala para Ele: Senhor, talvez o Senhor não está batendo tudo de mim, e eu não quero ser seu só pela metade, porque eu sei que metade não serve. E no trono do meu coração é o Senhor quem vai se aceitar. Quando nós colocamos isso como uma decisão na nossa vida, não é difícil fazer o que tem que ser feito. Eliseu só fez o que ele fez tão rápido, de uma maneira tão prática, sem tristeza no coração, porque se houvesse, a Bíblia diria, como disse a respeito do jovem rico, porque quando ele decidiu servir a Deus, o que ele tinha em Deus já era tão maior do que o que ele tinha no passado, que a sua decisão se tornou fácil. Então, quanto Deus pode ter de você para cumprir as promessas dele sobre a sua vida? Nós precisamos mergulhar cada vez mais fundo na presença do Senhor. E se a gente ficar pensando nessa própria analogia do mar, se você já teve a oportunidade de estar no meio do mar, quanto mais fundo, mais medo a gente tem, não é assim? Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos do fundo, menos pé a gente tem, não é assim? Menos firmeza ali no solo, na areia, a gente tem. Você já tentou abrir os seus olhos quando você está embaixo do mar? O que você consegue ver? Nada. Isso é viver pela fé. Porque a fé, ela não é baseada naquilo que nossos olhos podem ver. A nossa fé é baseada naquilo que o Senhor tem para nós. A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem.
nós podemos crer. E se nós podemos crer, que o Senhor nos leve cada vez mais fundo. Porque aonde nós perdemos a segurança do homem, nós recebemos a segurança de Deus. E a segurança que o Senhor nos dá através da fé, ela é mais poderosa, ela é mais certa e segura do que qualquer solo de areia que a sua vida poderia alcançar sozinha. Então nós devemos a crer nisso. Crer que é o Senhor quem nos chama. E o novo tempo de Deus precisa ter 100% de quem nós somos. Todo o espaço, toda a prioridade, todo o tempo, para que o Senhor ele possa construir para nós uma história que quando chegar ao fim, vai mostrar que o caminho de Deus é perfeito. Que só o Senhor poderia fazer sobre a sua vida o que Ele fez. Foi assim com Eliseu. Só o Senhor poderia pegar um agricultor, um homem lavrador, e transformar em um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Esse homem tinha aqui um coração disposto, e só. Ele não tinha experiência, talvez ele não tivesse boas palavras, mas tudo que ia ser dali para frente estava nas mãos de Deus. Ele entregou a Deus o que ele tinha, que era tudo dele. Que era o tudo dele disponível para que o Senhor pudesse construir ali uma grande história. O Senhor deseja fazer com que a nossa vida seja da mesma forma. Então que nós venhamos aguardar essa palavra no nosso coração e permitir, através das escolhas que nós fazemos, que o nosso coração tenha espaço para que as promessas do nosso Senhor se cumpram. Amém? Eu quero finalizar essa palavra com um versículo que está lá em... Se você quiser ler, está lá em... Só um minutinho. Aqui. 2 Pedro 3,9, que fala assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Todos nós aqui temos promessas do Senhor para serem realizadas sobre a nossa vida. E hoje o Senhor ele quer, através dessa mensagem, fazer com que a nossa reflexão seja: o Senhor não retarda as promessas dele. Então as promessas do Senhor que ainda não se cumpriram, o que nós podemos fazer para que esse algo que ainda falta não falte mais? Se falta algo em nós para o cumprimento dessa promessa, que o Senhor possa nos moldar, nos aperfeiçoar, nos preparar, para que a promessa do Senhor, ao se cumprir sobre a nossa vida, glorifique o nome dele. Porque sem preparação, a promessa te mata, ela não te edifica. Deus não derrama sobre a sua vida a promessa se você não esteja pronto para viver, porque isso seria a sua morte, a nossa morte. Tanto que ele fala aqui: o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas nos levando ao arrependimento, porque só o arrependimento pode mudar o nosso coração, e assim nós vamos estar prontos